Oi, bem-vindo ao Adolescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da estratégia traçada por Davi para esconder o problema que ele causou para ele mesmo. Exatamente. Estava lá Davi, então, né, ocioso quando não era para estar na batalha, estava lá no terraço, andando para lá e para cá, e viu uma mulher bonita tomando banho ao lado, né? E quem sabe Batseba, ela estava tranquila porque era a época de o rei não estar no palácio, não era para ele estar ali, né? Estava mais à vontade, a gente não sabe os meandros dessa história no caso de Batseba, mas ela estava lá e o rei achou a mulher bonita e mandou o servo saber quem era, e o servo descobriu e o rei mandou levar a mulher, e você conhece a história, não é? Espero que já tenha conseguido ler o capítulo, dá uma paradinha aí na correria e leia a Bíblia para você perceber com o seu próprio olhar. Cada um tem uma percepção ao ler um texto, uma história, né? E aqui a gente resume a história em que ele leva ela e tem relações sexuais com Batseba, e ela manda a notícia que está grávida. Enquanto isso, o marido dela está na guerra, está lá lutando. Onde era para o rei estar, o marido estava, né? E aí vem o drama todo. Davi tentando encobrir o seu próprio erro, ele manda chamar o Urias, que era o esposo de Batseba, e começa toda a trama oculta. E hoje é para a gente pensar um pouquinho nas nossas ações ocultas. Pior do que as más ações de Davi foi ele tentar ocultar os seus erros. Né? Eu não diria pior, mas é importante a gente analisar isso, tá? A questão de sentimentos ocultos. Veja que ele chamou Urias, fiel soldado do rei, não foi para casa. E você sabe que o rei falou assim: por que você não foi lavar os seus pés, né? E lavar os pés era um ditado, era um eufemismo para ter relações sexuais. Por que você não foi se deitar com sua mulher? Imagina, eu estava na guerra. Aí volta da guerra, fica aqui deitado à noite no portão, porque o rei estremeceu, né? Tipo, ele não foi deitar com a mulher para esconder que a gravidez não era do rei, era do próprio marido e tal. Não deu certo essa primeira trama do rei, o homem era muito fiel. Aí o rei tentou embebedar o homem não foi dormir de novo em casa e falou: eu não teria coragem de deixar o meu chefe lá, né, o chefe segundo, que era Joabe, o comandante do exército, ele está habitando lá em tendas, está batalhando, está lutando, e eu vou para minha casa deitar com a minha mulher. Então ele falou assim: não faz sentido. Olha a honestidade, olha o senso de missão, de responsabilidade desse soldado, gente. Urias, né, fiel servo de Davi, não teve jeito, Davi embebedou e ele continuou lá, não foi para casa e não teve jeito. Em vez de Davi consultar a Deus e falar assim: ó, eu fiz besteira, eu errei, e agora o que eu faço? Se Davi tivesse feito isso, gente, teria mudado toda essa história. E às vezes eu estou falando com alguém que fez mesmo besteira, fez uma derrocada aí na vida, né? E está ouvindo agora o adolescente. Não tente fazer como Davi. E eu falo para mim: Senhor, fiz algo que chegou num nível e que me ajude agora o Senhor mudar a história, né? Não continuar fazendo uma bola de neve. Um pecado leva a outro, gente. Está na hora de parar com a história de Davi. Hoje é dia de pensar e parar. Aonde quer, até onde quer que você tenha ido, que eu possa chegar, Deus ainda diz: para e me pede conselho. Aí você fala assim: não, mas eu fui longe demais, Raquel. Você não tem ideia de onde eu cheguei. Você não tem noção. Realmente eu não tenho ideia, porque eu sei que uma pessoa longe de Deus, ela pode fazer desgraças. Davi perdeu o senso total de moral, de honra, de sentimento, de compaixão. Aquele homem que era segundo o coração de Deus, diz a Bíblia que nessa hora se afastou de Deus, estava sob o domínio satânico.
não estava ali naquele momento segundo o coração. Ao contrário, se afastou de Deus totalmente. Isso pode acontecer com qualquer um e podem ser realizadas atrocidades sem Deus e não adiantam. O ser humano com Deus é uma coisa, sem Deus é outra, totalmente oposta. Pode ser a melhor pessoa do mundo. Sem Deus não existe pessoa melhor do mundo. Ela muda os seus princípios, os seus valores, os seus conceitos, a sua visão. E eu já presenciei isso, viu? Pessoas excelentes se afastando de Deus se tornam o oposto. Revoltadas, rebeldes, cruéis. E, gente, Davi não pediu ajuda de Deus, né? E aí ele entregou nas mãos do próprio Urias a sua sentença de morte, de forma traiçoeira, forma cruel. Mas eu quero terminar o adolescente de hoje falando sobre as ações ocultas. Mateus 5:28 diz na Bíblia que só de desejar uma mulher, você desejar, atenção homens que ouvem isso, e mulheres também. Está falando para os homens, mas cabe para as mulheres. Né? Você tem um relacionamento, tem sua vida, tem um matrimônio, e eu vou parar no matrimônio porque Batseba era casada e Davi tinha seus casamentos também, tinha suas mulheres. Né? E a gente vai acompanhar a história e ver que Deus se aborreceu disso, se entristeceu com Davi. Né? E aí, olha só, veja que o fato de desejar antes de se cometer uma ação, né, impura, de repente tem gente que acha, e eu já ouvi isso, né, em debates, em conversas, que é só você beijar uma pessoa, né, você é casado, vamos colocar assim para os homens, e você beijar uma mulher, isso não é relação sexual. Se não houver penetração sexual, você está limpo, está tranquilo. Se só houver carícia, se só houver troca de olhares, se só houver desejo, isso não é pecado. Não é assim que Deus diz. Deus diz ao contrário. Porque o desejo não é só você olhar para alguém, achar uma pessoa bonita, ou desejar, por exemplo, você tem em casa alguém que sonhou que seria uma pessoa educada e delicada e gentil, e com o tempo, né, como falam, a pessoa se torna rude, cruel, autoritária, e não é aquela mesma coisa, e você vê uma outra pessoa num casamento tratando bem o seu cônjuge, e você deseja que o seu relacionamento fosse daquele jeito. Isso não há mal nenhum, aliás, é bom a gente desejar o bem. Só que a partir de quando você deseja que aquela outra pessoa seja sua, e não que o seu relacionamento melhore, já partiu de só uma admiração para a intenção de obtenção. Você entende? Então, ainda que você não obtenha o outro, que você não tenha para si, porque de repente a limitação de ser casado, né, vai criar problemas, tanto para as famílias, quanto socialmente, quanto os filhos e tal, etc. Mas se não houvesse, é como muitos falam em respeito às teorias do crime, né? Você não é porque você não é criminoso, porque você não faz, só não comete o crime por questões sociais, mas você é um criminoso. Né? Algumas coisas impedem de fazer, senão você o faria. Se não fossem elementos externos, você faria. Então você é um criminoso. Entendeu a seriedade disso que Deus está colocando? Quer dizer, Davi desejou e fez. Não desejou, poderia até chegar ao nível do desejo e falar assim, eu socorro, eu estou desejando o que não é para desejar. E sabe que Satanás é o mestre das ilusões, né? Ele te faz se atrair por uma coisa que nem é real. Aí quando a pessoa até obtém, ela fala, nossa, nem era tudo aquilo que eu desejei. Aí fala, né, puxa vida, que droga. E aí vem toda a maldade, né, exposta do inimigo das nossas almas. Aí ele senta em cima, aí ele é cruel. Aí ele tortura psicologicamente, fala, viu o que você fez? Acabou com a sua vida, com a vida de outras pessoas. Aí ele quer levar a pessoa até ao suicídio. Né? Então, mas antes não, tudo ele mostra de uma forma muito atrativa. Hoje é dia de pensarmos nos nossos sentimentos. De acordo com a Bíblia, roubo, por exemplo, gente, não é só aquele que rouba uma propriedade. É aquele que insiste em jantar quando não quer a pessoa nem como visita.
Já pensou? É aquele vendedor desonesto com pessoas e medidas. É aquele vendedor que mistura artigo de alta qualidade com de inferior qualidade. Vai além, as coisas de Deus que sondam os corações. Veja que Deus considera isso na Bíblia como um roubo. Eu estava vendo umas leis, né? Como é que funcionava essa questão, né, dos crimes e tal na Bíblia. E nós vamos conversar sobre isso num desses dias. A dosimetria da pena, como que era no antigo Israel? Interessantíssimo. Nessa semana a gente vai bater um papo sobre isso, né? Então, assim, cuidado com os sentimentos ocultos, que Deus possa nos limpar, possa nos purificar, como chegou uma hora, Davi, né, e falou para Deus: Olha, me purifica, porque eu sou impuro. Eu sou impuro de coração e todos nós não somos pessoas boazinhas, somos impuros, sim, e precisamos pedir que Deus nos purifique, que Ele nos purifique hoje, viu? É o meu pedido e meu desejo para você e para mim. Deus quer nos purificar, Ele deseja isso. Que Deus nos ajude e nos proteja, porque os nãos de Deus são tão cuidadosos, valem ouro para nos evitar sofrer desgraças terríveis na nossa vida, como nós vamos acompanhar então a conversa amanhã de Natã com Davi, fazendo ele ver o que ele não queria ver, ou então ele fez de conta que não via. A Bíblia traz algumas informações interessantes para a gente. Um grande abraço, não se esquecendo de dar um pulinho no canal do YouTube e dar o joinha no áudio de hoje. E olha só, hein? Estamos aqui juntos porque somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.